Olá, como vão todos? Estamos nós aqui mais uma vez, trazendo para você, meu querido, para você, minha querida internauta, para você que quer ter os conhecimentos exatos da Bíblia, a Bíblia pela Bíblia, perguntas e respostas. É você perguntando e o nosso professor Edson Reis respondendo. Falando nisso, cadê ele? Oi, professor, e aí, como é que você está? Paz e amor de Cristo, meu irmão? Eu quero agradecer a Deus por estarmos juntos novamente em mais um programa e ansioso para saber qual é a pergunta de hoje. Tá certo, professor, é isso aí, já vi que o professor tá afiado hoje, hein? Muito bom, professor, é o nosso ancião Edson Reis. E vamos à primeira pergunta de hoje, professor. Tá aí, olha, a pergunta vem, sabe de quem? Da Simone. A Simone, ela sabe de onde? Dessa terra maravilhosa, Recife, Pernambuco. Simone, a sua pergunta, ela fala o seguinte, professor, é Apocalipse 20:13. Ela diz assim: em Apocalipse capítulo 20, versículo 13, diz que o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam e foram julgados cada um segundo as suas obras. Se aqui diz que eles foram julgados segundo as suas obras, como nós não somos salvos pelas obras, então? Bem, uma pergunta bastante interessante, Mauro. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, ele trata do juízo final. E o texto diz: então vi um grande trono branco e o que se assentava sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Bom, uma pergunta bastante interessante da Simone. Será que nós somos salvos, então, pelas obras, de acordo com esse texto? Veja bem, a Bíblia precisa ser lida, conforme o tema do nosso programa, pela própria Bíblia. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma dica aqui no livro de Romanos, no capítulo 2, quando ele fala também sobre um julgamento por obras. Vamos dar uma olhada. Romanos, capítulo 2, versículos de 14 até o 16. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Eles mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Isto sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Veja então que o apóstolo Paulo, ele diz aqui que no dia do julgamento, pessoas que não viveram de acordo com a lei, elas serão julgadas não de acordo com a lei. E os que viveram de acordo com a lei serão julgados de acordo com a lei. Nós estamos tratando então aqui de grupos de pessoas diferentes. Por exemplo, quem são as pessoas que estarão no juízo final? São todas as pessoas, desde o início da história da humanidade, que serão julgadas até a última pessoa morta na Terra. Todas essas pessoas serão julgadas à base daquilo que fizeram, sim. Opa! Não é que a salvação vai ser pelas obras, mas elas serão julgadas à base daquilo que elas fizeram. Eu vou dar um exemplo. Um índio, ele não tem a Bíblia, ele não tinha conhecimento algum de Deus. Como que ele vai ser julgado? O apóstolo Paulo diz que a matéria da lei está escrita no coração dele. Qualquer pessoa nasce com a matriz dos 10 mandamentos em si. Portanto, quando chegar o juízo final, as pessoas que não conheceram Cristo, essas pessoas serão julgadas sim por aquilo que elas foram.
mas para serem salvas, elas serão salvas apenas por Cristo. Ninguém poderá alcançar a salvação sem os méritos resgatadores de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então existe uma diferença aí. Na realidade, o Apocalipse capítulo 20, versículo de 11 até o 13, que é o juízo final, ele simplesmente mostra que aquelas pessoas, elas estão sendo salvas tardiamente, e a base para julgá-las, se elas não tinham conhecimento da palavra de Deus, é aquilo que elas foram como pessoas. Este texto não se aplica aos membros da Igreja do Senhor Jesus. Os membros da Igreja do Senhor Jesus, conforme diz a Bíblia, já são salvos pela graça. São salvos na eternidade e pela graça. Veja que interessante isso. Agora, todo salvo, ele produz obras. Todo salvo produz obras. Obras de salvo. E toda aquela pessoa que acha que vai ser salvo produzindo obras, ele está completamente enganado. Porque a Bíblia diz que as obras sem a fé não são possíveis. E, ao mesmo tempo, a fé sem obras está morta. Portanto, quando uma pessoa ela é salva em Cristo Jesus, o coração dela passa a produzir as obras da salvação, as obras da luz. Ou seja, fazemos obras porque já fomos salvos. Não fazemos obras para ser salvos. Então, o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo de 11 a 13, retrata uma situação diferente da que nós ensinamos. E ainda assim, as pessoas que serão salvas lá no juízo final serão salvas, sim, pela graça, pela misericórdia de Jesus, que terá prazer em salvá-las, ok? Eu espero que tenha ajudado você e que você também cresça mais um pouco e continue caminhando pela Bíblia. Ok, é isso aí, olha, pergunta feita, pergunta respondida, mas tem um detalhe, professor, tem um detalhe aqui, ela também tem mais uma dúvida, e essa é muito interessante. Escuta só, meu questionamento, a Simone perguntando, hein? Meu questionamento é com respeito a nos alimentarmos de carne animal, porque eu tenho extrema dó em ver qualquer animal ser abatido. Eu acho que alguma coisa tem de errado. Essa liberação de comer carne que é descrita no livro de Gênesis, Deus deixou para nós inúmeras variedades de alimento. Por que algo tão macabro como os inocentes animais indefesos? Então ela está perguntando a respeito de comer carne animal. Será que pode? Será que não pode? Será que Deus aprovou? Nos ajude aí, nosso querido ancião. Vai, professor Edson Reis, dá essa informação para nós aí pela Bíblia, pela Bíblia. Bem, Mauro, vamos retomar então nessa pergunta da Simone e aproveitar e falar para ela, porque é uma pergunta bem rápida. Gênesis capítulo 9 diz que depois do dilúvio, Deus autorizou Noé a comer carne animal e disse que a única restrição era o sangue. A Simone fala, eu acho que é muito macabro isso. Bom, uma coisa, Simone, a gente precisa entender. Deus, ele é soberano. Então, aquilo que Deus define não são os nossos achismos que fazem com que Deus seja mais justo ou menos justo. A Bíblia diz que Deus, além de ser soberano, ele é justiça em todos os seus caminhos. A situação aqui era uma situação atípica. O dilúvio havia acabado e não havia verdura, não havia árvore frutífera, não havia nada. Tudo havia sido arrasado debaixo da água. E quando Deus autoriza, então, que eles comam a carne animal, Deus está provendo, assim, um método de sobrevivência para o homem. Portanto, não podemos nós questionar aquilo que Deus fez. Romanos, no capítulo 9 até o 11, Paulo, tratando da soberania de Deus, ele diz, o que é você, vaso, para questionar o oleiro? Então tem coisas que Deus, ele fez, tem coisas que Deus faz, tem coisas que nós não compreendemos como gostaríamos, mas não são os nossos achismos a definição para julgar aquilo que Deus fez ou deixou de fazer. A situação era uma situação diferente, Deus permite ao homem e deixa na consciência humana esse trajeto.
Nós chegamos aos dias de hoje, onde a pessoa pode optar por comer carne ou não comer carne. Então eu creio que se você tem esse conceito sobre os animais, procure não comer. Mas conforme disse o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 14, aquele que come, não julgue o que não come. E o que não come, não julgue o que come, pois Deus aprovou a ambos. Tá bom, querida? Um grande abraço para você e para todos os internautas. Grande abraço, Mauro! Puxa, que interessante, hein? Olha, nem eu sabia isso, hein, professor? Eu não sabia isso não, olha. É devagarinho, com calma, assistindo os vídeos que a gente vai aprendendo também, né? Conferindo na Bíblia as respostas às nossas dúvidas. Bem, no momento, chegamos ao final deste nosso programa, pela Bíblia, perguntas e respostas, com o nosso ancião, o professor Edson Reis. Eu deixo um abraço a todos e espero que vocês estejam conosco no próximo programa. Amigo internauta, não esquece de dar o seu like. Vamos fazer o programa alcançar muito mais pessoas neste mundão de Deus. E nós estaremos de volta, filhos de Deus, em nome de Jesus. Um abraço a todos. Fiquem com a graça do nosso Pai.